Você chamar a Rosana aqui em cima já, que vai estar daqui a pouco trazendo a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por cada família que está nesse momento, orando a Deus, clamando ao Senhor nessa hora pela bênção do Senhor. Que o Senhor, Pai, dê a palavra de liberação, Pai, na vida desse homem, dessa mãe, Pai, que ora pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Deus, em nome de Jesus, que a família agora, Senhor, como um lugar onde o Senhor desce com a tua bênção para emanar, Senhor, para aqueles que estão à volta, dentro do círculo de proteção, da cerca de proteção que é o matrimônio, que é a aliança, que é o casamento, e que essa família, Senhor, receba do Senhor agora, Senhor, uma rajada, Senhor, de bênção, uma rajada, Senhor, na qual eles possam ver as cadeias se quebrando, Senhor, em nome de Jesus. Que toda raiz de amargura, Senhor, todo receio, Pai, tudo aquilo que impede o mover e o agir, Senhor, do Teu Espírito Santo, Deus, que nessa hora possa haver, Pai, um tempo de transformação, um tempo de metanoia, Senhor, de mudança de direção, em nome de Jesus, Pai, no coração daquele que se encontra talvez travado, querendo receber o abraço, Senhor, a palavra de bênção, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a palavra desse pai, Senhor, usa a palavra dessa mãe nessa hora, para liberar, Senhor, os seus filhos e o seu marido, e a sua esposa, Senhor, para um tempo de bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pela vida da Rosana nessa hora que estará trazendo a palavra, que o Senhor a capacite, Senhor, a encoraje, Pai, nessa hora para trazer aquilo que o Senhor colocou no coração dela, em nome de Jesus. Seja um tempo, Senhor, de restauração nas nossas vidas, para continuarmos louvando e glorificando o Teu santo nome. Amém. Amém. Graça e a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande poder estarmos aqui, na casa do Senhor, responsáveis hoje para trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. E é interessante porque a palavra do Senhor, sempre que nós somos incumbidos, de ministrarmos a palavra do Senhor, isso nos traz um temor. E antes do Senhor nos usar para ministrar outras pessoas, primeiro o Senhor ministra as nossas vidas. E eu tenho sido muito ministrada pelo Senhor através dessa palavra que eu vou trazer hoje, E eu creio assim que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, como família, como esposa, como marido, como pai, como mãe, como filho, O Senhor tem grandes coisas para fazer conosco. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. No capítulo 11. Marcos, capítulo 11. No verso 12 a 14, depois nós vamos ver o 19 até o 21. A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Agora vamos lá para o verso 19 e 20. Até o 21. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. É interessante,
que essa passagem da palavra diz assim, que Jesus, quando ele passa por aquela figueira, ele olha ela de longe. E ele vê que aquela figueira, ela estava cheia de folhas. Ela tinha muitas folhas. Então, como ele estava com fome, ele foi até lá para apanhar um figo. Mas quando ele chegou lá, perto da figueira, ele não encontrou nenhum figo. Ele só encontrou folhas. Talvez você, como eu, possa estar pensando assim, mas por que será que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Será que ele estava com raiva? Será que ele ficou irado com aquela figueira? Porque quando ele chegou lá não tinha nenhum fruto e ele estava com fome. Tem pessoas que quando fica com fome fica bravo, né? Fica de mau humor. Será que Jesus estava mal-humorado porque estava com fome? Às vezes eu ficava pensando nisso. E na verdade, Jesus ele queria nos ensinar algo através dessa figueira. E tem algumas curiosidades, né, a respeito da figueira. Hoje eu fui dar uma pesquisada, né, eu ouvi já algumas coisas e eu fui pesquisar um pouco, assim, sobre a colheita da figueira, sobre o plantio de uma figueira, né, como que funciona. E é interessante porque eu nasci na terra do figo, né, eu nasci lá em Valinhos, lá no interior de São Paulo. É a terra do figo, onde tem a festa do figo, muitas plantações de figo. E eu nunca tive muita curiosidade, porque o figo é uma fruta que eu não sou muito, assim, fã. E hoje eu fui pesquisar sobre o plantio de figos. Como que funciona isso? Então, quando uma figueira, ela está cheia de folhas, é sinal de que ela tem figo. Né? O que precede o amadurecimento do figo, da fruta, são as folhas. Quando a figueira não está na época de dar frutas, ela fica pelada. Ela não tem folha, não tem flor, não tem fruto, não tem nada. Os galhos dela ficam secos. Então Jesus, quando ele olhou para aquela figueira, à distância, apesar de não ser época de figo, né, porque a palavra diz que não era época de figo, Jesus olhou e viu ela cheia de folhas. Então, pela dedução, haveria figos ali, né? Mas quando ele chega perto, não tinha nenhum fruto. Aquela figueira, ela tinha algo para esconder do que ela não tinha, que eram os frutos. Então, ela usava as folhas para esconder que ela não tinha frutos. Aquela figueira evidenciava ser o que ela não era. Mostrava ser uma coisa quando, na realidade, ela era outra. Ela não era uma árvore frutífera. Ela era apenas uma árvore com folhas. E é interessante porque nós muitas vezes olhamos para uma pessoa e nós julgamos aquelas pessoas, né, nós deduzimos aquelas pessoas que elas são pessoas muito frutíferas, que elas são pessoas que dão muitos frutos, por causa dos dons que elas têm, né, por causa dos dons que aquela pessoa tem, por causa das almas que nós ganhamos para Jesus. Muitas vezes nós achamos que nós somos muito frutíferos porque nós temos um dom maravilhoso de cantar, de tocar, de pregar, de evangelizar, de ensinar, né? Que são os dons que o Senhor nos dá, né? Nós olhamos para aquelas pessoas, ou olhamos para nós mesmas, e achamos assim, puxa, eu ganhei tantas almas para Jesus, olha, eu estou cheia de frutos, eu sou uma pessoa cheia de frutos. Muitas vezes, o trabalho que nós realizamos na igreja, as pessoas olham para nós, ou nós mesmos olhamos para nós e achamos que aqueles são os frutos que nós temos. Isso, na verdade, tudo isso que eu falei, os dons, os trabalhos, as almas que nós ganhamos para Jesus, tudo isso são folhas. São folhas que nós temos. E que as pessoas olham para nós e acham que são frutos. Jesus nos adverte que
que muitos, naquele dia, o chamarão de Senhor, Senhor, que fizeram muitas obras, que manifestaram os dons do Espírito. Senhor, no seu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu evangelizei. Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu ensinei. E o que a palavra nos diz que Jesus vai dizer para essas pessoas? Lá em Mateus 7, de 21 a 23, diz assim: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. O mesmo que Jesus fez com essa figueira, né? Porque muitas vezes nós achamos, porque estamos tão cheios de folhas, tão cheios de trabalhos na casa do Senhor, e nós achamos que nós somos pessoas frutíferas. E não é isso que o Senhor diz. Os frutos não são as coisas que eu faço. Os frutos são os frutos é quem eu sou. Quem eu sou para o Senhor. Esses são os nossos frutos. As folhas, elas são importantes sim nas nossas vidas. A folha, ela é muito importante numa figueira. Sabe por quê? A folha, ela é usada como remédio. Quem aqui já ouviu dizer: ah, faça chá de folha, não sei do que lá, que é muito bom para isso. Faça chá de folha de amora. Faça chá de folha de figueira. Hoje, eu pesquisando, eu vi que a folha de figueira é bom para um monte de coisa. É um remédio para um monte de coisa. Então, a figueira, as folhas, elas são importantes, porque ela pode ser remédio. E muitas vezes, o nosso dom, aquilo que o Senhor nos dá, serve como remédio para as pessoas. Para aliviar a alma, para curar a alma de alguém, né? Muitas vezes, o dom que o Senhor nos dá é bom até para curar o físico, através do dom que nós temos. Então, as folhas, elas são importantes. As folhas também, elas são importantes porque elas podem ser refrigério. Nossa, é tão bom quando a gente está cansado, né? Que a gente está caminhando, às vezes num sol escaldante, e nós vemos uma árvore assim, cheia de folhas, aquela árvore estrondosa. Ai, é tão gostoso entrar debaixo daquela árvore, debaixo daquela sombra, se refrigerar, né, com aquela sombra. E às vezes nós somos isso na vida das pessoas, através dos nossos dons. Nós somos refrigério para a vida das pessoas. Nós somos refrigério para a alma das pessoas. Através dos nossos dons, nós trazemos descanso para as pessoas. É tão maravilhoso você ouvir alguém que tem o dom de cantar, né? Como nós ouvimos aqui agora o Ministério de Louvor, é tão gostoso. Isso traz um refrigério para o nosso espírito. É tão bom podermos adorar o Senhor com essa pessoa que tem o dom. Ou nós somente ouvimos aquela pessoa cantando, é tão gostoso. Então, traz refrigério. Então, é importante as folhas. Mas, Rosana, se as folhas, então, não são os meus frutos, o que é que são os frutos? Fruto é aquilo que eu sou quando eu estou lá na minha casa. O fruto é aquilo que eu sou quando eu estou lá no meu escondido. Quando eu estou junto com meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, com a minha família. É lá que eu manifesto verdadeiramente o fruto. Porque eles é que convivem comigo. Eles é que me conhecem verdadeiramente. Quem eu sou. Muitas vezes eu sou uma pessoa muito querida. Sou uma pessoa que tem uma paciência. Sou uma pessoa tranquila, amorosa. No meu trabalho. Na minha igreja. Muitas vezes, eu sou uma pessoa que tenho muita graça, muita paciência para conversar com as pessoas, com outras pessoas, com os meus amigos. Mas lá na minha casa, quando eu estou com os meus familiares, será que eu sou essa mesma pessoa? Será que realmente lá eu manifesto o fruto do Espírito Santo que está em mim? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida,
o Espírito Santo já vem com ele. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí, o fruto do Espírito Santo começa a ser manifesto nas nossas vidas. Começa a nascer em nós. E é interessante, amados, que eu conversando com uma pessoa esses dias, eu falei assim, eu estava falando sobre isso, sobre a questão, né, do fruto do Espírito, e eu falei assim, é interessante porque uma árvore, ela dá o fruto naturalmente, não é? Uma árvore, ela nasce, você planta a semente, ela brota, ela começa a crescer, e ela se torna grande, daqui a pouco chega a época de dar os frutos. E é natural os frutos naquela árvore. Aquela árvore, ela não precisa fazer força. Eu vou agora dar um fruto. Pronto, deu o fruto. Não, ela não precisa fazer isso. É natural os frutos começarem a nascer. Né? É natural você chegar e ver os frutos. Você não vê aquela árvore se esforçando. E por que para nós, muitas vezes, é tão difícil nós darmos o fruto do Espírito? Por que às vezes a gente conversa com alguém que fala assim, gente, mas eu estou me esforçando tanto para poder dar esse fruto do Espírito. Como é difícil dar esse fruto do Espírito? Como é difícil poder ser uma pessoa, né, que manifesta o fruto do Espírito? Isso tem que ser algo natural em nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós, isso tem que ser algo natural. No meu trabalho, eu tenho uma paciência de Jó com o meu chefe. Como diz, né, o ditado popular, paciência de Jó com o meu chefe. Às vezes, ele chega nervoso, ele grita, ele briga. Ou ele está no telefone, ele é grosso comigo. E eu tenho uma paciência. Eu falo, calma. Eu entendo, não, é que ele está com muita coisa na cabeça, é muita cobrança na cabeça dele. Então, por isso que ele está nervoso assim. Né? Eu consigo exercer o domínio próprio de uma maneira maravilhosa. Sou até elogiada pelos meus companheiros de trabalho, pela minha paciência. Sou até elogiada pelas pessoas que trabalham ao meu redor. Nossa, você tem uma paciência. Nossa, você para falar com clientes, você atende o telefone. Você é tão assim, doce no telefone para fazer uma venda. Para aquele cliente chato seu que às vezes só sabe te tratar mal, só sabe ser grosso com você. Mas quando eu chego na minha casa, eu não tenho paciência com os meus filhos. Eu não tenho paciência com o meu marido. Eu não tenho paciência com os meus pais. Eu chego em casa, eu não quero ouvir barulho nenhum, porque afinal de contas, eu atendi o telefone o dia inteiro. Eu tive paciência com as pessoas do meu trabalho o dia inteiro. E aí eu chego na minha casa, eu não quero ter paciência com a minha família. Eu não quero. O meu marido, às vezes também teve um dia difícil no trabalho dele. E aí ele chega em casa nervoso. E eu digo assim para ele assim, o que é que eu tenho a ver com o seu dia? O porquê que você vem descontar em mim a sua raiva? Eu também, você procurou saber como foi o meu dia? Às vezes eu não trabalho fora, às vezes eu só fico em casa. Mas, na rua também, às vezes, com outras pessoas ali, eu também tenho essa paciência. Mas com os na minha casa eu não tenho. O meu filho me chama, mãe. Quem tem filho pequeno sabe como é isso, né? A gente é doido para a criança começar a falar, mãe. Fala mamãe. Quando a criança começa a falar, meu Deus, eu não aguento mais meu filho me chamando. É mãe o dia inteiro. Eu já ouvi mãe dizer assim, olha, se eu ganhasse R$1, cada vez que o meu filho me chama, meu Deus, eu estava rica. E quando aquela criança me chama 3 vezes, pelo amor de Deus, moleque, cala essa boca, eu não aguento mais ouvir você falar mãe. Eu não tenho paciência com meu filho. Eu não consigo exercer o domínio próprio, eu não consigo exercer o amor, eu não consigo exercer o fruto do Espírito dentro da minha casa. Porque eu sou uma pessoa que só tenho folhas. Eu sou uma pessoa que só pareço ser frutífera para os outros lá fora.
Mas dentro da minha casa, onde eu preciso exercer o meu domínio próprio, onde eu preciso exercer o meu amor, a minha paciência, a minha longanimidade, eu não consigo fazer isso. Qual o fruto que Jesus espera encontrar em mim e em você? Muitas vezes, Jesus tem vindo buscar o fruto do arrependimento, do amor, da paciência, da mansidão, do domínio próprio, da paz, da fidelidade, da bondade, dentro da nossa casa. E Ele não tem encontrado. Quando Ele chega lá, para colher esses frutos, nós estamos que só a graça, como diz, né? Desci do salto. Desci da cruz. E estou só a graça do Cordeiro. Nós temos somente folhas para apresentarmos para Ele. Ou seja, as nossas obras. Ó Senhor, eu estou sem paciência aqui em casa, com meu filho, com meu marido, eu não consigo honrar o meu marido. Eu não consigo amar a minha esposa. Eu não consigo abençoar o meu filho. Mas olha, Jesus, eu tenho muitas obras. Olha aqui, tá vendo, Jesus? Ó, tá vendo essa lista aqui, ó? São de pessoas que eu ganhei para o Senhor. São de pessoas que eu evangelizei. São de pessoas que eu preguei a palavra. Olha, essa aqui são a lista dos dias que eu fui cantar lá na igreja. Que eu ministrei o louvor. Ou seja, eu só tenho obras para apresentar para o Senhor. Eu não tenho frutos. Eu sou aquela árvore que, olhando à distância, só vê folhas em mim. Jesus, Ele não vem buscar folhas. Jesus, Ele vem buscar frutos. Jesus não vai me cobrar pelo meu ministério. Jesus, mas Ele vai vir buscar os meus frutos. Jesus não vai me cobrar por pelo dom que Ele me fez. Porque o dom, amados, Ele nos dá para nós multiplicarmos, sim. É importante o dom, nós precisamos usar os nossos dons. Mas do que vai valer eu usar os meus dons, se eu não tiver os meus frutos, se eu não tiver os frutos do Espírito em mim, se eu não desenvolver o fruto do Espírito na minha vida, principalmente com os da minha casa. Porque, como eu disse, com os de fora, é fácil exercer os dons. É fácil exercer o fruto. Porque eu só vejo de vez em quando. Eu só vejo quando eu quero ver. Eu só encontro você na igreja quando eu venho na igreja. Então é fácil. É fácil eu ser uma pessoa sorridente. É fácil eu ser uma pessoa calminha. É fácil eu falar manso. Porque eu não vejo você quando eu acordo. E tem dia que a gente acorda de mau humor. Ou será que é só eu que acontece, só comigo que acontece isso? Tem dia que eu não quero ver ninguém. Tem dia que eu não quero conversar. Mas eu moro numa casa com meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais. E aí? Será que eu vou continuar exercendo o dom do Espírito lá dentro? A Bíblia diz que não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte. Não tem como eu ser doce aqui e amarga aqui. Não tem. A minha fonte, que sou eu, precisa sair somente um tipo de água. Ou eu sou doce ou eu sou amarga. Nós precisamos primeiro estar fundamentados para depois Deus nos levantar e nos usar com os nossos dons e os nossos ministérios. Lá em Lucas 13, de 6 a 8, vamos ler lá. Diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela
e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe ela por mais 1 ano aqui. Eu vou cavar ao redor dela e vou adubá-la. Se depois desse 1 ano, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Muitas vezes, Deus quer nos tirar do lugar de destaque que nós estamos, para tratar as nossas raízes, os nossos fundamentos. Essa figueira aqui de Lucas, ela precisou ter as suas raízes expostas, porque ela estava doente, as suas raízes eram doentes, então ela não produzia fruto. E o agricultor precisou ir lá, expor, cavar em volta daquela raiz, cuidar daquelas raízes, para que ela pudesse dar fruto daqui a 1 ano. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos produzir frutos dentro das nossas casas por causa das situações que nós vivemos no passado, por causa de situações que nos feriram. E hoje nós refletimos isso na vida daqueles que convivem conosco. Jesus, Ele não nos manda dizer para as pessoas que convivem conosco assim, ó, vai lá e diz para aquela pessoa, vai lá e diz para aquela, sabe aquele teu marido que não serve a Jesus? Sabe aquele teu filho que não serve a Jesus? Vai lá e diz para ele que eu amo ele. Jesus não fala isso. Nós não vemos isso na palavra. Sabe o que Jesus nos diz? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ele, porque eu te amei. Amados, nós só vamos conseguir ganhar aquela vida para Jesus se nós amarmos, se nós exercermos na vida daquela pessoa o fruto do amor. O fruto do amor que Jesus já nos deu. Nós só vamos, ela vai, através do amor que nós vamos dar àquela pessoa, ela vai sentir o amor de Deus. Ela vai sentir o amor de Jesus pela vida dela. É dessa maneira. Só que para isso, muitas vezes, nós precisamos cuidar das nossas raízes. Nós precisamos expor as nossas raízes para serem tratadas, para serem adubadas. Porque nós passamos por tantas situações, talvez lá atrás, no nosso passado, onde nos feriram, onde nos machucaram, onde pessoas foram rudes conosco, onde pessoas abusaram de nós. E hoje, eu não consigo amar. Hoje, eu não consigo manifestar o fruto do Espírito na minha vida, porque as minhas raízes estão feridas. As minhas raízes estão machucadas. Então, eu preciso expor a minha raiz para ser tratada, para ser curada. Nós somos atraídos pelas árvores frutíferas. Você já viu um pé de laranja, ou um pé de polcã, que agora é época, né, de polcã, é uma delícia chupar polcã, né? Nossa, é uma delícia, não precisa nem de faca, só com a mão lá você vai lá e descasca ela, uma delícia. Você já viu uma árvore dessa assim, bem carregadinha? É uma delícia, né? Você não é atraído por ela? Quando você vai lá, você não é atraído por ela? Você chega lá, você vê aquela árvore cheia, toda pintadinha lá de frutos, você vai lá e você quer sentar debaixo daquela árvore. E você senta com a tua família ali, e você começa a chupar aquela laranja. Gente, como é gostoso. E quando você sai debaixo daquela árvore, você se sente alimentada, porque você comeu do fruto daquela árvore. E é assim que nós precisamos ser. Uma árvore que atrai as pessoas pelo fruto que tem em nós. A nossa família, as pessoas que são mais íntimas de nós, elas precisam olhar para nós e sentir desejo de estar conosco.
sentir desejo de estar próximo de nós. Porque ela sabe que o que nós temos em nós não vai somente dar refrigério para elas, mas vai alimentá-las. Vai dar para elas algo que vai satisfazer a sua fome. E a sua fome, muitas vezes, de Jesus. A sua fome de Deus. Porque você tem o Espírito de Deus dentro de você e você manifesta o fruto do Espírito de Deus dentro de você. Então você consegue alimentar aquelas pessoas com o teu fruto. Antes de nós levantarmos altares lá fora, nós precisamos levantar um altar dentro da nossa casa. A minha casa, ela vai me validar ou me desvalidar? A minha casa. Às vezes, somente quem tem criança pequena reclama dos brinquedos que ficam espalhados dentro de casa. Sabe, amados? Tem pessoas que dariam tudo para ter esses brinquedos espalhados dentro de casa. E muitas vezes nós temos, e nós brigamos, nós reclamamos. Às vezes, eu vou falar uma coisa aqui que é até meio engraçada de falar, mas aconteceu comigo, tá? Às vezes, nós mulheres, reclamamos que tem cueca para lavar. Né? Mas teve uma época na minha vida que eu desejei muito olhar para o meu varal e ter uma cueca pendurada lá. Como assim, Rosana? Verdade. Teve uma época na minha vida quando eu e meu esposo tivemos uma separação e ele foi embora de casa. E Deus começou a tratar isso em mim, essa palavra em mim, porque Ele começou a mostrar para mim que eu era uma mulher infrutífera dentro da minha casa. Que eu era uma mulher que não dava fruto dentro da minha casa. Que não sabia manifestar, não manifestava o fruto do Espírito dentro da minha casa. Com meu esposo, com a minha filha. Não manifestava o fruto do Espírito com os meus pais. E nessa época Deus começou a me tratar em relação a isso. E eu olhava para o varal da minha casa, eu morava em apartamento, então quando eu sentava na sala, eu olhava para a lavanderia, né? Eu tinha acesso à lavanderia. Eu olhava assim para a lavanderia e eu só via roupa minha e da Thalita pendurada no varal. Só via calcinha pendurada no varal. Misericórdia, amados, como eu queria ver uma cueca naquele varal. Como eu falava assim, Jesus, que falta que faz de ter uma cueca nesse varal. Sabe por quê? Porque se tivesse uma cueca naquele varal, meu marido estaria em casa. O meu marido estaria lá, não teria tido a separação. Nós não sabemos do que nós reclamamos, amados. Nós muitas vezes não damos valor nas coisas pequenas dentro da nossa casa. Quando você cuida da sua casa, quando você cuida e ama do seu jardim chamado família, você está adorando ao Senhor. Você está cultuando ao Senhor. Você está glorificando ao Senhor. Você está fazendo a obra do Senhor. Porque você está cuidando daqueles que convivem com você. Você está cuidando daqueles que o Senhor te deu. Para ser bênção na sua vida e você ser bênção na vida deles. Quando você, casal, decide deixar os seus filhos com os avós, ou com os tios, ou com amigos, para você sair jantar sozinho com a sua esposa, você está cultuando ao Senhor. Quando você, pai, deixa um pouquinho o seu trabalho de lado, deixa um pouquinho o futebol de lado, para brincar com o seu filho, com a sua filha, você está cultuando ao Senhor. Quando você, filho, para um pouquinho o seu videogame, sai do teu celular,
para sentar do lado do seu pai, da sua mãe, para ouvi-lo contar talvez a história que ele já contou muitas vezes, que você já conhece de cor e salteado. Mas quando você para ouvi-lo novamente, você está cultuando ao Senhor, você está adorando ao Senhor, porque você está manifestando o fruto do Espírito na vida deles. Atitudes pequenas, amados, podem transformar as nossas famílias. Atitudes muito pequenas. Não são grandes coisas. São coisas pequenininhas que podem mudar e transformar a nossa família. Nós muitas vezes invertemos os valores na nossa vida. Nós muitas vezes invertemos as prioridades na nossa vida. As coisas mais importantes da minha vida são, primeiro, o meu relacionamento com Deus. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso ter Deus em primeiro lugar na minha vida, acima de todas as coisas. Em segundo, o meu relacionamento com o meu cônjuge. Eu preciso ter um bom relacionamento com o meu cônjuge. Eu preciso expressar o meu amor, a minha honra ao meu cônjuge. Terceiro, o meu relacionamento com os meus filhos. Eu preciso priorizar os meus filhos. E o quarto é o meu relacionamento com o meu ministério, com aquilo que o Senhor me deu para fazer, com a igreja que o Senhor me colocou para congregar. Eu preciso saber quais são as ordens de prioridades na minha vida. Porque se eu inverter essas ordens, amados, eu posso afundar a minha casa. Eu posso afundar aquilo que Deus me deu. Se eu começar a buscar, primeiramente, honrar primeiramente, cuidar primeiramente da minha família, antes de priorizar Deus, eu vou estar colocando a minha família no lugar de idolatria. E vai estar errado. Se eu começar a me preocupar mais com as coisas que o Senhor me deu para fazer, do que com a minha família, eu vou deixar a minha família de lado. Eu vou estar fazendo coisas erradas. Nós temos que colocar em ordem a prioridade. Primeiro Deus, segundo meu cônjuge, terceiro os meus filhos, e em quarto lugar, o meu ministério, a obra do Senhor, aquilo que o Senhor me deu para fazer. Uma pessoa cheia do fruto do Espírito, ninguém segura. Essa pessoa, ela começa a se mover em lugares que ninguém nunca se moveu. Uma pessoa cheia do fruto do Espírito, ela alcança lugares em Deus que ninguém nunca alcançou. Você pode dizer assim: ai, Rosana, mas é tão difícil fazer isso sozinho, porque lá em casa é só eu que sirvo ao Senhor, Rosana. Meu marido não quer saber de Deus, meus filhos não querem saber de Deus. Só eu, Rosana, que sirvo ao Senhor lá em casa. Mas quando o anjo da morte passou lá no Egito, o que foi? Qual foi a ordem dada? Mate um carneiro, pega o sangue daquele carneiro, passe no umbral da tua casa, nos umbrais das casas. E as casas que tinham aquele sangue passado nos umbrais, o anjo da morte não feriu os primogênitos. Ninguém naquela casa morreu. Todos foram salvos. Por quê? Porque uma pessoa creu. Uma pessoa decidiu passar o sangue nos umbrais daquela casa. Paulo, quando estava preso, e o carcereiro pergunta para ele assim: mas o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo disse para o carcereiro lá na prisão: se você crer, você e a sua casa serão salvos. Então, amados, decida hoje
ser uma pessoa cheia do fruto do Espírito Santo na sua vida. Porque a palavra nos garante que se você crer, você e a sua casa será salvo. A palavra nos garante isso. Porque através da tua vida, do fruto do Espírito que está dentro de você, as pessoas que convivem na tua casa serão salvas. As pessoas que convivem com você serão salvas. Rosana, mas a salvação não é individual? É individual. Mas a tua vida vai manifestar Jesus lá dentro da tua casa. A tua vida vai manifestar a presença de Deus dentro da tua casa. E as pessoas vão começar a ver a diferença. E elas vão querer ter isso que você tem. Elas vão querer receber isso que está dentro de você. Elas vão querer isso, amados. Porque você é uma pessoa que manifesta o amor de Deus. Você é uma pessoa que transmite o amor de Deus. E não tem como alguém que sente o amor de Deus pela vida dele ficar indiferente. Não tem como. O amor de Deus nos constrange. Talvez o teu marido, a tua esposa, o teu filho, nunca vai vir na igreja com você. Talvez ele nunca vai passar por aquela porta, enquanto você fica lá convidando ele. Talvez o teu filho nunca vai, ou o teu marido ou a tua esposa nunca vai aceitar um convite para participar de um culto com você. Mas ele vai observar você. Ele vai ver o que você está fazendo dentro da tua casa. Ele vai observar quais são as atitudes que você tem lá dentro da tua casa. E é isso que vai constrangê-lo. E é isso que vai mover o coração dele em direção ao Pai. Em direção a Deus. Deixa Jesus, o jardineiro, cavar ao redor das suas raízes hoje, para que você possa começar a dar frutos verdadeiros. Esse é o convite de Jesus hoje para você. Esse foi o convite de Jesus para mim. Esse foi o convite que o Senhor fez para mim. Rosana, me deixe expor as tuas raízes e tratar delas. Porque eu quero que você dê frutos verdadeiros, Rosana. Eu não quero que você seja somente uma pessoa que seja boazinha lá fora. Não. Eu quero que você seja uma mulher que manifesta o fruto do Espírito aqui dentro da tua casa. Amados, e como dói isso. Como é difícil isso. Deixar cavar em volta das suas raízes. Mas como é maravilhoso, amados, como é libertador, quando o Senhor te cura, e você pode começar a manifestar esses frutos verdadeiramente, amados. Eu quero orar com você nessa noite, para que o Espírito Santo do Senhor esteja agora nesse momento, manifestando em você, cavando ao redor das tuas raízes, amados, expondo as tuas raízes, para que você possa ser curada, para que você possa ser curado, para que a tua casa possa manifestar, ver em você a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos orar, amados. Pai, nós queremos nessa noite nos render a Ti, Pai. Nós queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, o jardineiro Jesus, cave agora, Senhor, ao redor das nossas raízes, Pai. Cura, Senhor, as nossas raízes, Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido que o Teu Espírito manifeste os frutos em nós, Senhor. Pai, que a nossa casa seja edificada através da nossa vida. Pai, que a nossa casa, os nossos filhos, os nossos familiares possam ver em nós, Senhor, a Tua presença. Que nós possamos amar, Senhor, os nossos, como o Senhor nos ama, Pai. Ó Deus, e que cada um de nós, Senhor,
possa se render a Ti verdadeiramente, Pai. Pai, que a nossa casa seja alcançada, seja ministrada, Pai, através da nossa vida, Pai, a começar em mim, Senhor, a começar na minha vida, Pai. Que eu não espere isso, Senhor, do meu esposo, que eu não espere isso dos meus filhos, Pai, que eu não espere isso dos meus pais, que eu não espere isso de ninguém, Deus, mas que eu seja essa pessoa, Pai, a manifestar o fruto do Teu Espírito, Deus. Que eu seja essa pessoa, Deus, a manifestar o amor do Senhor lá dentro da minha casa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus. E muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não nos deixa, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não nos abandona, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo.